Opa, opa, opa! Muito bem-vinda, bem-vindo você que está aí se preparando para esse vestibular tão importante que é a UFO e está aqui me acompanhando nessa nossa correção, a correção das provas aí. Eu sou Márcio Léo, seu professor de Biologia, e estou te acompanhando aqui nessa sequência de correções de prova. Temos aí no canal, você pode acompanhar na playlist da UFO e outras tantas playlists, temos aí várias correções. UFO de 2015 até 2020, essa é exatamente a prova de 2020. Sempre importante que você tenha a prova à mão. Obviamente que se você está aqui comigo, né, criatura, você já deve ter aí sua prova à mão, né? E é por isso que você está querendo fazer e acompanhar essa correção, tá bom? Então já vou te pedir aquela coisinha básica. Já me segue no Instagram? Não? Tá aqui abaixo na descrição. Também tem lá um grupo muito bacana, grupo silenciado, ninguém fica postando nada, só eu posto. Encontro com aprovação, um grupo do Telegram. Telegram, se você não sabe o que é, um programa parecido aí com o WhatsApp, só que a possibilidade de compartilhar arquivos. E se você entrar nesse grupo chamado Encontro com Aprovação, se você entrar, você vai encontrar lá tudo armazenado, tudo que eu já postei, muita coisa importante, tá bom? Se você é uma pessoa inscrita, já te peço, deixa o like, você sabe que vai ser bom. Se não é inscrito, eu tenho certeza, até o final do vídeo, você será uma pessoa inscrita. Bora lá, sem perder tempo, nossa próxima correção. 2020, a nossa UFO. UFO 2020, a prova bacana que a gente teve. Já em 2020, voltou ao número de 8 questões na prova, tá? Lembrando que UFO exige um pouco mais. Você vai me acompanhar aqui hoje, tem uma novidade nessa correção aqui, você vai saber já já qual que é, tá bom? Bora lá comigo, criatura. Eu tenho certeza que você quer e você quer corrigir. Perder tempo não? Não, de jeito nenhum. Então, resolução UFO 2020 para você na sua tela. Começa a prova com um cladograma. Professor, eu não sei o que é cladograma. Cladograma são essas representações de hipóteses sobre a origem dos seres, sobre a história evolutiva dos seres e os possíveis graus de parentescos que existem entre eles, tá? Então é importante que você faça a sua revisão de estudos sobre cladogramas. Aqui agora eu vou dar uma palhinha rápida para você, né? Já que a proposta agora é correção, tá? Se você não sabe como funciona um cladograma, tem muita coisa importante na internet, tem muita coisa disponível para você na internet, tá bom? Então, olha só, vamos lá. Os cladogramas 1 e 2, abaixo, ilustram relações filogenéticas. Olha só, gente, toda vez que falar em relação filogenética, você pode fazer a leitura que é uma relação de parentesco entre as espécies, tá? Entre táxons. Táxons são os grupos que a gente está classificando, né? São os indivíduos, as representações. Ele pode estar representando um táxon, a espécie, ele pode estar representando o que a gente chama de categoria taxonômica. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie é a categoria taxonômica. E táxon é aquele ser que está colocado ali na espécie. O indivíduo daquela espécie vai estar dentro do táxon, né? Então a gente vai dar nome para ele e assim vai, tá? Então olha só, uma coisa importante aqui. Você conta sempre, eu já fiz isso até na questão de 2019, acho que foi uma questão muito desafiante sobre isso, mas é muito tranquilo. Você sempre se lembra de contar os nozinhos aqui, ó. O nó, o pontinho que a gente chama de nó, ele sempre reúne um grupo. Não entendi. Presta atenção nisso aqui que é importante. Primeira coisa que você faz é contar os nozinhos para poder identificar quantos grupos tem. Vamos identificar junto? Olha só. Quantos grupos tem aqui no cladograma 1? Tá? Presta atenção nisso. Ó, cada nó faz um grupo. Eu vou começar lá de cima. Esse nó reúne esse grupo aqui, ó. Beleza? Beleza. Um grupo. Esse nó reúne esse grupo, ó. Então, aquele grupo lá de cima virou outro grupo. Então, tem 2. Esse nó reúne esse grupo. 3 grupos. E esse nó reúne esse grupo, ó. Sacou? Então, eu tenho a formação de até 4 grupos, dependendo do nó que eu considero. Vamos fazer do outro lado? De maneira semelhante? Esse nó forma um grupo. Opa, apareceu um negocinho aqui. Tá bom. Esse nó forma outro grupo. Este nó, ó, vamos voltar aqui. Esse nó formou um grupo, ele apagou aqui, né? Esse outro nó forma esse grupo aqui, ó. E esse nó forma esse grupão. Sacou? É só você fazer um nó que você vai conseguir contar os grupos que estão aí.
Fechado? Então, olha só. É muito importante que você tenha essa ideia, tá? Então, ó, quando fala assim, os táxons A e B isolados do cladograma 1, é como se eu pegasse esse nó e trouxesse para cá e fizesse assim, ó, A e B. Então, o que que ele fez? Isolou. Constituem um grupo monofilético. O que que a gente chama de um grupo monofilético? É aquele grupo que reúne o ancestral com seus descendentes, todos eles, beleza? A e B isolados constituem um grupo monofilético. Fechou? Fechou. Então, isso é uma verdade. Sempre lembrando que dentro da prova da UFO, quando tem essa tretazinha aqui, ó, olha que bacana, criatura. Se você já sabe que a 1 é verdadeira, acabou a parada. Você já resolveu a questão. Ela já fechou. Você nem tem que ir para as outras, não tem A1 em lugar nenhum mais. Beleza? Eu já poderia até marcar o gabarito aqui. Acabou. Mas eu vou estudar, a gente está estudando, então por isso que eu vou ler com você. 2. Os cladogramas 1 e 2, eu já sei que ela vai estar errada, né? Mas tudo bem. Os cladogramas 1 e 2 apresentam uma mesma hipótese filogenética? Não. São histórias diferentes, são hipóteses diferentes. Apesar de ter os indivíduos A, B, C, D e E, basicamente, né, as mesmas representações, mas se são dois cladogramas, são histórias, são hipóteses evolutivas diferentes. Beleza? Fechou aí. No cladograma 2, há 4 grupos de táxons. Lembra que a gente contou? Cada nó conta um grupinho. Grupo 1, no cladograma 2, desculpa, ó. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Beleza. Há 4 grupos que compartilham ancestral comum. Bola, né? No cladograma 1, o táxon C, no cladograma 1, eu vou apagar o rabisco que eu fiz, só para ficar mais fácil de enxergar, beleza? Ó, vou pegar a borracha e vou apagar só aqui, ó, para ficar só com o cladograma 1. Como ele falou, só para a gente ficar facinho para poder estudar aqui. No cladograma 1, o táxon C, ou seja, C é mais próximo evolutivamente de E do que do grupo D. Não, ó, E e D compartilham um ancestral comum. O fato de ser estar representado ao lado de E não indica que ele é mais próximo de E. Eu poderia ter virado também, ter colocado o Ezinho aqui do lado, ó. Beleza? Eu poderia ter representado o E aqui e D, né, desse jeito assim, daria na mesma. Não faz diferença, beleza? Então essa também está errada. Não resta dúvida, né? Repara que essa questão era muito tranquila. Lá na prova, você precisa ter agilidade. Lá na prova, você precisa resolver a parada logo. Você nem precisava ler as outras como eu fiz aqui, porque aqui eu estou estudando. A 1 está clara a 1, né, diante daquilo. Agora, se você não soubesse realmente, tivesse dúvida na 1, aí ficaria apertado, né? Porque a 3 estaria correta, a pessoa ficaria entre 3 e 4, meio avacalhado ali, tá bom? Mas a 1 já matava a questão pra gente, já ficaria muito fácil, e eu tenho certeza absoluta que você teria acertado essa questão. Fechou? Já te peço de novo, vou reforçar. Se você vai fazer a UFO e conhece alguém que vai fazer, compartilha esse vídeo, pô. Entrega também, eu tô te entregando uma parada de graça, né? Tô te entregando aqui para te ajudar. Me ajuda também a ajudar a moçada. Falou? Beleza. Vamos lá para a próxima? Vamos para a próxima então. Questão número 2. Questão número 2 fala assim: analise a charge. Criatura, sempre começa por aqui, ó. O movimento apresentado na charge tem implicações do retorno do sarampo no Brasil, pois o uso de vacina intensifica. Presta atenção numa coisa. O que falou na charge? Ninguém da minha família toma vacina, porque nós não acreditamos nessa bobagem. Cadê sua família? Está todo mundo lá em casa com sarampo. Ou seja, o movimento apresentado na charge é um movimento anti-vacina que, infelizmente tem crescido no mundo. Nós sabemos que as vacinas mudaram muito a história do mundo, inclusive aumentando até a expectativa de vida da gente. Né? Quando o nosso corpo está protegido pelas vacinas, ele pode gastar energia para crescer, para outras coisas, tá? Mas então aqui não é o nosso foco agora, não estamos aqui numa aula de imunidade, mas você precisa de se lembrar de 2 conceitos básicos que a gente tem aqui em relação à vacina e imunidade. Olha só, todas as vezes que a gente pensar em vacina, imediatamente na sua cabeça tem que vir o seguinte: estimula vacina, estimula a produção
de quê? De imunoglobulinas. E as imunoglobulinas, eu não sei o que são imunoglobulinas, mestre. As imunoglobulinas também são chamadas de quê? De anticorpos. Então você pode pensar que as vacinas estimulam a produção de anticorpos. Quando a gente tem uma questão de imunidade, a gente também tem um conceito de soro, que é importante, o soro terapêutico. E o soro terapêutico, ele já contém anticorpos prontos. Então esse é um ponto importante. Vacina estimula a produção de anticorpos, soro já contém anticorpos prontos, tá bom? Qual que é a função da vacina? A vacina, ela sempre entra em caráter preventivo. Então a vacina é uma coisa preventiva. E o soro? O soro, ele entra no tratamento. Você trata com soro. Então existe o tratamento e se considera o uso de quê? Soro. Tá bom? Então essa é a base. A vacina sempre, a resposta é quase pronta. Se você vai fazer Enem tem muita questão de vacina e soro, e é basicamente sempre por aí, tá? A vacina intensifica a produção de anticorpos, estimula a imunidade. Lembra sempre que se eu produzo, você tem que lembrar que a vacina é o que a gente chama de imunidade ativa. Ativa porque o seu corpo produz anticorpos. E o soro é o que a gente chama de imunidade passiva. Passiva porque o seu corpo recebe anticorpos prontos. Então, diante disso, a gente pode partir para as discussões. Não precisava nem de ler a charge, né? A vacina é imunidade passiva? Não, ela é ativa. Acabou. A vacina intensifica a transferência de anticorpos prontos? Não, isso é soro que passa anticorpos prontos. A vacina intensifica a resposta imunológica? Intensifica. Estimulando a produção de anticorpos? Verdade. Contra o agente causador? Acabou. Pronto. Não precisa trabalhar com a outra. Fechou. Linda e maravilhosa a resposta. Acabada. Fechou, fechou. Bacana. Resposta rápida. A produção de glóbulos vermelhos? Nada a ver, né? Glóbulos vermelhos são hemácias, né? Células que transportam oxigênio aí pra gente. Nada a ver. Então essa até grita pra gente, tá bom? Então lembra, vacina, imunidade ativa, estimula a produção de anticorpos. Né? Soro, imunidade passiva, recebe anticorpos prontos. É a base para você fazer uma quantidade enorme de questões. Enorme de questões. E eu até te falo, essa questão é aquela que você assenta, vê a resolução e faz o quê? E bate palmitas aí, né? Então as palmas são muito bem vistas aí nesta correção. Pô, tá valendo a pena, hein? Tá valendo a pena, eu tenho certeza absoluta disso. Beleza? Vamos para a próxima? Bora para a próxima, sem perder tempo. Ó, questãozinha que a gente adora, que você adora, eu tenho certeza, que é aquela questão... Vou fazer aqui minha lista, né? Ver o que eu já fiz aqui. Aquela questão clássica de expressão do código genético, né? Aí está mostrando para a gente o código na forma de códon. Sempre lembra que esse quadro é um quadro que mostra para a gente, ele fala aqui, ó, o código, mas ele, lembrando aqui que esse código agora está na forma de códon. Por que, professor, que ele está na forma de códon? Porque ele mostra para a gente o RNA mensageiro. Nossa, esses conceitos eu não me lembro. Hiper, mega, power, plus importante. Vestibulando que não sabe o que é código genético, viaja um pouquinho. Só vou lembrar para vocês que código é uma trinca de bases, uma trinca de nucleotídeos lá do DNA que a gente representa com as letrinhas. Por exemplo, TAC lá do DNA, lembra que DNA tem a timina, é um código. Esse código é passado para a forma de códon, é transcrito como um códon, né? Emparelhando. T com quem? Com A com quem? A com U, C com quem? C com G, né? É o códon. E esse códon vai ser traduzido para um aminoácido que a gente vai achar numa tabela igual essa aqui, ó, aminoácido. Pega as letrinhas A, U, G e procura por aqui. Primeira letrinha A está aqui. Segunda letrinha U está aqui. Onde elas se encontram? Nessa casinha aqui, ó. A, U, G está aqui, ó. Representa o aminoácido metionina. Então eu saberia que na hora da síntese proteica entraria o aminoácido metionina. Beleza? Se me pedisse isso tudo, mas não pediu, vamos ver o que pediu para a gente? Olha só. Considere o segmento da cadeia de aminoácidos da proteína de uma espécie de planta. Então, a gente deu o segmento, uma cadeia de aminoácidos, nomezinho aqui é aminoácido. Ó, aqui eu tenho códon, sintoniza nisso. Aqui eu tenho códon, e aqui eu tenho o aminoácido. Minha caneta está descalibrada até hoje, né? Aminoácido, tá? Vou ficar assim. Beleza?
Alanina, leucina, valina, arginina, leucina, glicina. Após a substituição da primeira base nitrogenada de um dos códons desse segmento, a proteína passou a apresentar duas glicinas, considerando a tabela do código genético abaixo. Então, ela passou a ter duas glicinas. Vamos lá. Trocando então eu quero manter uma glicina. Tem aqui uma glicina. Mas trocando, presta atenção que vai ser muito importante. Vou até pegar minha borracha aqui e apagar isso aqui, ó. Tá? Vou voltar aqui só para ficar bonito para a gente, tá? Então, olha só. Ele trocou um aminoácido e manteve duas glicinas. Então, a glicina eu já tenho, que é esse códon aqui. E ele trocou algum para ter duas glicinas. Vamos lá na tabela para achar a glicina, ó, GGA. Onde é que tem glicina? G na primeira casinha, G na segunda casinha, G aqui, GGA. Então tá aqui, ó, glicina. Para ter glicina, ele pode ser GGU, GGC, GGA, GGG. Ele já tem um GGA aqui, beleza? Então olha só, o que é mais prudente aqui? Vamos ver? Tem alguma terminação que seja equivalente, que ele trocou só o primeiro, está falando, trocou a primeira base. O que quer dizer? Eu tenho que trocar essa e algum deles vai ser glicina no lugar. Então, o que a gente quer aqui? O que a gente quer é trocar a primeira e manter a sequência. Então, vamos lá. GU, GC, GA ou GG. Tem GU aqui? Não, não tem, não pode ser esse. Tem GU aqui? Não tem. Estou pensando só no G. Tem GU? Não tem. Opa, tem GA? Tem. Tem GU aqui? Não tem. Acabou. Só pode ter sido esse aqui que trocou. Então, ó, assinale a alternativa que apresenta o aminoácido substituído. Quem foi substituído? Foi a arginina. O único que tem um códon que provavelmente, trocando a primeira base, vai botar glicina no lugar. Beleza? Vamos conferir? Opa, gabarito certíssimo. Letra B. Olha que bacana essa questão. Conceito de código genético aplicado aí, mostrando uma mutação, uma alteração numa basezinha e tudo mais. Sugestão para você, criatura, faça o quê? Pega as questões, né? Estuda. Mas, sobretudo, pega essa questão como consulta. Cara, não lembro o que é código genético, prof. O que eu faço? Pegar e estudar. Né? Buscar lá a tabela, buscar suas anotações, resumos. Não sei se você faz mapa mental, é interessante fazer mapa mental, né? Mas é importante que você se aproprie desses conceitos, porque são conceitos, inclusive o próprio Enem, né? Que muita gente acha que nada, Enem está cada vez mais difícil, né? Ele cobrou o conceito mesmo de código genético, beleza? Questãozinha linda e maravilhosa. Essa é a famosa genética molecular. Fechou? Fechou, né? Essa questãozinha também, eu acredito que ela valha o aplauso de vocês. Aplauda! Sempre tem uma alegria, gente, de viver, de fazer, de curtir as coisas aí. Fechado? Sem filosofia? Vamos para a próxima? Bacana essa questão. Olha só. Em uma aula de biologia, sobre o sistema nervoso ou sistema neural periférico. O que é o sistema neural periférico? É quando a gente considera gânglios e nervos. Então, o central ele envolve o encéfalo, que é essa massa nossa nervosa, e a medula espinhal. E o periférico, deixa eu ficar grandão para você. O central, então, ele envolve o encéfalo e a medula, né? O encéfalo, esse cabeção da gente que é a massa neural lá dentro, e a medula espinhal que está aqui atrás. E o periférico, ele vai envolver os gânglios e nervos da gente, tá? Então, central e periférico aí, o periférico envolvendo gânglios e nervos. Ok? Sim? Sim. Então, sintoniza agora comigo aqui numa coisa. A questão, voltando lá nela, ela ainda fala mais. Autônomo, simpático e parasimpático. O periférico autônomo é aquele que você não coordena, você não tem controle sobre ele, ele tem autonomia. Simpático e parasimpático, ele trabalha sobre efeito eles trabalham, né, de maneira diferente com o efeito de neurotransmissores. Quais são os neurotransmissores? Do simpático é a chamada epinefrina ou também chamada adrenalina, sinônimo. E do parasimpático é a acetilcolina. É importante que você pegue essa comparação fisiológica entre o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Vou até te dar uma ideiazinha aqui, tá bom? Para você poder se lembrar de algumas características importantes. Quer ver? Olha só.
Quando você pega lá o sistema nervoso autônomo, tá? Que a gente considera aqui e chama de, deixa eu achar aqui um espacinho para a gente fazer aqui, ó, simpático e o parasimpático. Vamos separar aqui? Vamos separar aqui, tá? Simpático, adrenalina, ou também chamada epinefrina, está trabalhando. Ele tem efeitos diferenciados nos órgãos da gente. Por exemplo, sobre o coração, o simpático provoca a chamada taquicardia. Ele dispara o coração. E quando um neurônio parasimpático joga o neurotransmissor acetilcolina, a gente fala que vem a bradicardia, a tendência do coração diminuir a frequência. O simpático, na mecânica respiratória, ele provoca a taquipneia, que é aumento na frequência respiratória. E o parasimpático já vai para a bradipneia, diminui a frequência. O simpático, ele provoca, olha só que bacana, vamos pensar diferente. Imagina que o simpático te prepara para essa situação de fuga, de brigar, de sair para o fight, ou sair correndo. Tá? Se o simpático te prepara para isso, aumenta o fluxo de sangue, o coração dispara, aumenta a oferta de oxigênio, aumenta a frequência respiratória. Os seus músculos precisam de mais oxigênio, glicose. Então, os vasos que irrigam os músculos, que a gente chama de vasos sanguíneos centrais, eles dilatam. Então, aqui no simpático, existe a vasodilatação central. E já no parasimpático, existe a vasoconstrição, que é fechar o vasinho, a vasoconstrição central. Beleza? Você está percebendo que são ações antagônicas? Olha só, o sangue da gente é um só. Se dilata o vaso central, tem que deslocar o sangue de algum lugar lá para os músculos. E esse sangue é deslocado da pele. Então, a gente tem vasoconstrição periférica. Então, ó, por ação do simpático, vasoconstrição da periferia periférica. E aqui a gente já tem o quê? Vasodilatação periférica. Sacou? Você está tendo efeitos periférica, você está tendo efeitos que são efeitos antagônicos, tá um em oposição ao outro, né? Mas isso não é uma briga, isso é fisiologia, isso é equilíbrio. Vamos pensar mais algumas coisinhas aqui. Olha só. Durante a ação simpática, eu tenho que ir para a briga ou para a fuga. Meu tubo digestório vai estar inibido ou estimulado? Inibido, não é hora de comer. Né? A bexiga urinária, ela vai estar inibida ou ela vai contrair? A bexiga urinária, por ação simpática, ela fica inibida, ela fica relaxada. Eu não vou fazer xixi agora. Os músculos que fecham o ânus e a uretra se fecham, literalmente contraem. É o famoso cortei prego. Nossa, mano, foi tão assustador que não passava nem Wi-Fi. Aonde? Lá no Tobias. Passava nem Wi-Fi. Travou o Tobias. Beleza? Tobias travadinho, é verdade, mano. Travei o Tobias. Já ouviu essa expressão? Acho que já, né? Essa coisa chula. Não. Travar o Tobias significa que fechou tudo. A expressão cortei prego fecha. É exatamente por ação do simpático. Criatura, essa hora você tem que sair correndo ou ir brigar. Né? Então fecha tudo. Já por ação do parasimpático acontece o contrário. Estimula o intestino, relaxa o esfíncter, que é o músculo que fecha o ânus, e solta tudo. Daí vem a expressão, ô borrão, se borrou, ih, cagou tudo, né? Aquelas expressões que as pessoas usam vem daí. Contrai a bexiga e relaxa o esfíncter que fecha a uretra. Ih, molhou as calças, medroso, tá vendo? São ações em situações diferentes. Aqui, né, estamos corrigindo a questão, é rápido, né? Mas eu estou te pedindo para você também fazer essa revisão. Faça lá um quadrinho. Ó, sugestão, decora o simpático. O parasimpático é por oposição. Se você decorar um, o outro é o oposto. Assim que eu faço, né? Tá bom? Então, olha só. Em qual situação da tabela existe um equívoco na correspondência do sistema? Vamos lá. O parasimpático, contrai os brônquios. Lembra? No simpático tem mais taquicardia, tem mais taquipneia, você aumenta a frequência respiratória. No parasimpático você diminui a frequência e os brônquios ficam contraídos. Verdade. Está faltando ar naquela situação de medo que falta o ar. Então é verdadeiro, o parasimpático contrai os brônquios. O simpático
Olha só, estimula a liberação de glicose pelo fígado, né? O simpático estimula a liberação de glicose pelo fígado? Estimula. Por quê? Porque você vai precisar de mais oxigênio e mais glicose para os músculos poderem funcionar. Beleza, verdade. O parasimpático relaxa a bexiga urinária. O parasimpático relaxa a bexiga urinária. Cuidado. Relaxar a bexiga é não haver estímulo dela, ela ficar tranquila. Muita gente acha que relaxar a bexiga é soltar a bexiga. Não, relaxa. Relaxa a bexiga e contrai o esfíncter. Então, por ação do simpático, você relaxa a bexiga e contrai, você não vai fazer xixi. Agora, por ação do parasimpático, contrai a bexiga e relaxa o esfíncter. Molhou as calças. Então, isso aqui está errado. Errado. Já achamos a nossa resposta. E o simpático estimula a secreção de adrenalina e noradrenalina. Verdade, tá bom? Verdade. Por isso que vem um neurotransmissor, inclusive, associado aí. Criatura de Deus. A UFO é mestre em fazer isso aqui, ó. Você vem correspondendo. 1, 2, 3 e 4, ela troca uma letrinha. Ela troca uma letrinha. Beleza? Por que eu estou falando isso aqui, criatura? Porque eu estava fazendo e na minha esperteza, né? Um smart prof, eu acabei o quê? Eu marquei errada, porque eu pensei que a 3 estava errada e lá na minha resolução marquei a C. Atenção a isso, porque esse é aquele erro bobo. Eu sei a resposta, eu sei que é a 3, mas como eu estava fazendo uma correspondência ABC, eu já marquei C aqui. E a UFO tem essa trocadinha, essa pegadinha direto, beleza? A resposta nesse caso é a letra D, tá bom? Se você também detesta essa pegadinha, anota aqui embaixo. Odeio pegadinhas. Põe na observação aí. Sacanagem, eu tô falando sério. Eu também errei. Eu errei. Por quê? Porque eu pensei A, B, C, D, né? 1, 2, 3, 4 e eu marquei D, marquei C. E era D que estava trocado aí. Cuidado, cuidado com isso na UFO, tá? Cuidado para você não perder uma questão que é uma questão dada. Essa questão não merece aplauso, exatamente por causa dessa pegadinha, desse trocado. Fechou? Mas eu tenho certeza que você está gostando. E por que você está gostando? Se não é uma pessoa inscrita, já vai se inscrever no canal, porque tem muita coisa bacana. Ativa as notificações também, e se está muito legal, já compartilha o vídeo, beleza? Te peço essa ajuda. Bora lá? Essa questão aqui, ela é bacana, mas ela é muito elaborada. Tão elaborada que eu preciso pedir ajuda aos universitários, beleza? Eu pedi lá e eu vou usar hoje, na resolução dessa questão, para a gente poder entender, eu vou usar o meu quadro que está ali. Por quê? Porque ela realmente ela é chatex. Chatex que eu estou falando assim. Primeiro que ela traz um esquema para a gente, tá? Olha só, em uma determinada variedade de planta, as flores podem apresentar pigmentação incolor, azul, violeta ou roxa. Suponha-se que essa pigmentação, catalisada por 4 enzimas, seja determinada por genes com segregação independente que participam de uma mesma via metabólica, hipotética, conforme representado abaixo. Ó, quando você tem genes que participam juntos, nós chamamos esse fenômeno genético de interação gênica. Os genes interagem. Então, para poder esse esquema ficar compreensível, eu já coloquei ele no meu quadro ali, que eu vou te apresentar já já, tá? Para que você possa enxergá-lo no meu quadro. Beleza? Eu quebrei esse esquema todo. E aí eu vou te pedir que tenha paciência, se você tiver com a prova do lado, acompanha o que eu vou estar lá no quadro, com o que está aqui, depois a gente volta, tá? Já já eu volto aqui na questão com você. Beleza? Então, presta atenção que eu vou pegar esse esquema que está aqui e vou desmembrar esse esquema todo aonde? No meu quadro lindo e maravilhoso que está ali. Nossa, prof, como é que você vai? Eu vou lá. Presta atenção aqui comigo. Vem cá para você poder olhar. Olha só. Tá me vendo aí bonito, né? Esse quadro é lindo e maravilhoso. Escreve aí embaixo. Maravilhindo. Ele é maravilhindo. Tem até aqui ML, ó. ML é de Márcio Leva, pessoal. Seu vaidoso. Não, é de maravilhindo, né? O quadro está maravilhindo. Presta atenção aqui. O que ele está dizendo nesse esquema aí? Primeiro, que existem pigmentos. Incolor... pigmentos não, desculpa. Que existem cores. A cor pode ser incolor, azul, violeta e roxo. Falar que a cor é incolor é feio, né? Mas é incolor, azul, violeta e roxo. Tá bom? Falou que é hipotético, beleza. Genética é muito assim. Mas falou que tem interações gênicas. Primeira coisa importante, preste atenção. Se a primeira enzima não existir, que é a enzima 1, se ela não existir, não tem condição das outras enzimas funcionarem.
Então, toda vez que for, se for azinho, sempre vai ser incolor. Sempre que a enzima 1 não estiver funcional, então, se for azinho, não tem a enzima 1. Se não tem a enzima 1, vai ser sempre incolor. É o que a gente chama de efeito epistático. Esse gene é um gene epistático sobre os demais. É aquela interação gênica que a gente chama de epistasia. Se for azinho, não interessam os outros genótipos, não vai funcionar. Então, olha só. Para poder pigmentar, primeiro tem que ter a enzima 1. Mas preste atenção numa coisa. Para ter a enzima 1, tem de ter o gene A dominante. Agora, olha só. Se tiver a enzima 1 e não tiver as outras enzimas, que são sempre determinadas por genes dominantes, conforme o esquema, a planta vai ser incolor. Então, presta atenção. 2 situações para ser incolor. Ter a enzima 1 e não ter as outras enzimas, ou não ter a enzima 1. E aí não interessa se tem ou não as outras enzimas. Na ausência da enzima 1, sempre vai ter incolor. Então, olha só. Para ser azul, o que precisa? Da enzima 1 interagindo com a enzima 2. Para ter a enzima 1, o gene A. Para ter a enzima 2, o gene B. Não interessa se ele está em homozigose ou em heterozigose. É o que a gente fala que pode ser azão, azinho. Então, fala que pode ser azão qualquer coisa. Mas não pode ter as outras enzimas. Isso está no esquema aí. Mas tem outra situação para ser azul. Ter a enzima 1 interagindo com a enzima 3 e com a enzima 4. Beleza? Sem a enzima, nesse caso, 2. Então, ele vai ter azão, qualquer coisa, enzima 1. Bzinho, ausência da enzima 2. A enzima 2 é condicionada pelo gene Dzão. Czão, qualquer coisa, enzima 3. Dzão, qualquer coisa, desculpa, enzima 4. Beleza? Para ser violeta, somente a enzima 1 interagindo com a 3. Então, azão, qualquer coisa, codifica a enzima 1. Bzinho, não tem enzima 2. Czão, qualquer coisa, tem enzima 3. Dzinho, não tem enzima 4. Para ser roxa, enzima 1 mais enzima 2 mais enzima 3. Azão, qualquer coisa, determina enzima 1. Czão, qualquer coisa, determina enzima 2. Czão, qualquer coisa, determina a enzima 3. Dzinho, né, determina a ausência da enzima 4. Beleza? Então, essas são as interações que podem ter. E aí, agora, você tem que pensar nos possíveis genótipos. Então, olha que louco, né? A gente tem aqui um tanto de genótipos possíveis, né, que vão codificar as diferentes enzimas. Deixa eu voltar. Que vão codificar as enzimas. E aí tem que analisar cada uma delas. Criatura de Deus, na hora da prova, essa é aquela questão que vai ficar por último, porque ela vai te tomar muito tempo. Então, ó, prova de vestibular. Primeiro você faz tudo que você puder, garante seus pontos. Aí acerta, você tem que acertar o máximo possível. Essa é aquela que você vai deixar para o final. Essa é aquela que, na pior das hipóteses, vai chutar. Você não pode ficar perdendo esse tempo enorme nessa questão. E isso te toma tempo de outras e, de repente, você acaba errando questões fáceis porque perdeu muito tempo e aí está acabando o tempo, tá? Então, questão que é muito difícil, muito complexa, você deixa para depois, criatura. Mas a UFO sempre tem, né? Isso é importante que você entenda. Beleza? Aí, você pode tirar o print para você poder compreender melhor a questão. Tira o print comigo, fazer até o... Você tirar o print aí, beleza? Tira o print comigo aí, que ficou linda e maravilhosa. Beleza? Se você quiser estudar comigo, fique atento porque meu curso online está pintando por aí também, né? O que é importante para você. Tá bom? Beleza? Então, vamos voltar na questão? Vamos. Volta na questão. Voltamos aqui na questão, ó. A questão, ela é bem complexa, né? Ela traz isso tudo. Tudo que está aqui nesse esquema, tudo que está aqui, ó, nesse esquema, é aquilo que eu coloquei lá para vocês, né? Ou seja, eu transferi lá para o quadro conforme você está aí vendo, tá bom? Então, agora, o que a gente quer? Analisar o esquema. Então, ele falou o seguinte. Vamos ver. Os genótipos possíveis para uma planta violeta. Agora, a gente tem que voltar o tempo todo. Deixa eu pegar minha caneta. A gente tem que voltar o tempo todo lá. Para a planta violeta, são terazão com cesão. Terazão com cesão. Beleza? Beleza.
Ter azão com cesão determina a cor violeta? Olha lá, ó, azão com cesão. Vamos lá no quadro? Dá uma olhada no quadro. Para ser violeta, cadê o violeta? Onde é que está o meu violeta? Olha lá no quadro. Violeta, ter o azão com cesão. Fechou. Beleza? Beleza. Viu que a gente quebrou e ficou fácil? Então, ter o azão com cesão determina violeta. Criatura de Deus, a 1 está correta, né? Então, nós já vamos excluir a letra B e vamos excluir a letra D. Repara que, necessariamente, dentro das respostas, sobrou A e C, né? A 2 precisa e vai estar correta. Eu vou perder meu tempo agora lendo a 2? Não, vou deixar, porque senão vai ficar muito longo o vídeo, tá? É só você pegar o que está lá e resolver a parada. Beleza? A 2 precisa estar correta, porque senão não tem resposta. Quero as corretas. Tá? Vamos para 3 direto, para a gente não ficar muito longo na questão. Já tomei muito tempo aqui, senão fica muito longa a gravação e a live também. Você está assistindo ao vivo, na verdade essa nem vai ser ao vivo, essa vai gravada mesmo, tá bom? Meu compromisso de fechar com vocês, mas eu estou sem tempo de fazer live, estou fazendo essa aula aqui praticamente na madrugada para você, tá? Você está assistindo qualquer hora, inclusive de madrugada. Eu estou de madrugada, né? Você pode estar assistindo de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, não interessa. Vamos para 3. A 3 vai fechar para a gente, né? A resposta, né? Vai. A proporção fenotípica esperada da pigmentação das flores das plantas descendentes do cruzamento entre, ó, ele fez um cruzamento assim, ó, azão, azão, bezinho, bezinho, cesão, cesão, desão, desinho. Presta atenção numa coisa. Com o quê? Com azinho, azinho, bezinho, bezinho, cezinho, cezinho, dezinho, dezinho. Criatura de Deus, presta atenção numa coisa. Parece difícil, mas não é. O que você precisa fazer? Separar os gametas. A não altera nada, C não altera nada. Então, todas as plantas vão ser, ó, gameta, azão, qualquer coisa. Aqui também não altera nada. Bezinho, qualquer coisa, beleza? Sempre bezinho. Azinho, bezinho, cesão, desão. E outro gameta, azinho não, desculpa, azão. Azão, bezinho, cesão, desinho. Só forma esses dois gametas. É tudo igual. A única coisa que altera o gameta é o heterozigoto, que no caso é desão, desinho. Tá? O outro indivíduo só produz um tipo de gameta, vezes o quê? Azinho, bezinho, cezinho, desinho. E aqui, gameta também, azinho, bezinho, cezinho, desinho. O que eu tenho aqui? Vamos lembrar? Eu vou ter como resultado azão, azinho, bezinho, bezinho, certo? Cesão, cezinho, desão, desinho. Ou aqui eu vou ter o quê? Azão, azinho, bezinho, bezinho, cesão, cezinho, desinho, desinho. Ou seja, criatura, eu tenho abezão, azão, cesão, desão. Vamos lá no nosso quadro? Lembra, azão, cesão e desão juntos. Azão, bezão e cesão juntos determinam o quê? Olhando para o nosso quadro, olha lá, azão, bezão e cesão determinam roxa. Então, esse aqui seria roxa. E azão com cesão juntos, azão com cesão juntos, lá no nosso quadro, que está aí do seu lado, determina o quê? Azão com cesão, violeta. Beleza? Azão com cesão, violeta. Então, aqui eu vou ter o quê? Roxa e violeta. 50% proporção para 1. Ele falou aqui que vai ser o quê? Incolor e roxa. Então, a 3 está errada. Se a 3 está errada, criatura, acabou. Nossa resposta é letra A. Beleza, fechado. Essa questão está muito longa, né? Depois você dá uma estudada nela. Mas ela é boa, tá vendo? Só que, cá entre nós, na hora da prova, você vai perder esse tempo todo? De boa. É aquela questão que você deixa para o final. Faça tudo. Esse tipo de prova, a prova tipo da UF, você tem que fazer o máximo possível, garantir o máximo de acertos possíveis aí, tá? Garanta o máximo de acertos possíveis e você se dá bem. É o tipo de prova que você ganha por acertos. Não tem TRI, não tem nada, é acerto aqui. Acertou, ganhou. E esse tipo de questão, para você não ficar perdendo horas aí fazendo essa questão e perder um tanto de outras questões que potencialmente são fáceis, vai lá e deixa para o final. E é isso aí, é o que vai fechar. Beleza? Vamos para a próxima?
Bora, professor, estou adorando, estou amando. Estou amando aqui. Então, se você está amando, bata a palma. Beleza? Dá um joinha. Escreve aqui embaixo se você está gostando. Por favor, não deixe de interagir, não. Importante você interagir. E se você também não estiver gostando, escreve aqui embaixo. Mas acho improvável você chegar até agora, praticamente 40 minutos de gravação ou de aula, e não está gostando, né? Beleza? Deixa pra gente. Faz esse favor. Poxa! Né? Isso é importante. Vamos dar relevância também para canais como o meu e como tantos outros que estão na internet, que agregam aula, agregam conteúdo para você nesse momento tão apertado da nossa história. Tá bom? Um abracinho. Vamos para a próxima. Questão número 6. Ó, a questão número 6, ela é bacaninha. Sempre essas questões, vai analisar, ó, quais são as corretas. Você vai partir para quê? Vai partir para o fight. Vai partir para o fight, para o ataque. Vamos lá. Diante do contexto do desastre ambiental causado pelo derramamento de petróleo nas praias do Nordeste brasileiro, dos conhecimentos científicos da ecologia, analise as afirmativas abaixo. Petróleo. Petróleo, quando cai na água, manhaca. Entope branquia de peixe, cria uma camada que impede a penetração de luz, né? Custa dispersar, é complicado, sempre complicado. O petróleo, número 1, vamos para a primeira alternativa. O petróleo adere às penas das aves e aos pelos dos mamíferos marinhos, pode ser, intensificando o colchão de ar que fica retido entre as penas e os pelos. O resultado é a perda da capacidade de isolamento térmico. Não, se aumentar o colchão de ar, o isolamento, aumenta o isolamento térmico. Então, isso aqui está totalmente fora. Ele não intensifica, pelo contrário, ele ocupa os espaços, ele tira o ar. Tá? Então, a 1 está erradinha, criatura. Se a 1 está erradinha, você já removeu a letra A, desculpa, e você também removeu a letra E de dólar. Ou seja, a 2 necessariamente ela está o quê? Correta. Se a 2 necessariamente está correta, eu vou ler rapidamente para a gente poder estudar, mas já está correto. O petróleo espalha-se pela superfície da água e forma película, beleza, que diminui a passagem de luz, clássica, e impede a troca de gases necessários à fotossíntese, verdade, e a respiração de seres aquáticos, fato, né? Não entra, não sai oxigênio, gás carbônico, tem que estar correto, beleza. 3. A 3 vai matar, né? Se ela estiver certa, marcamos C. Se estiver errada, já marcamos a B, beleza? Vamos lá. A contaminação por petróleo compromete a alimentação e reprodução de diversas espécies marinhas, verdade. Desse modo, há o aumento do risco de contaminação pelo consumo de peixes oriundos dos locais afetados, verdade. Ué, então pronto, acabou. Essa é verdade? Verdade, acabou. Nós já podemos marcar a resposta, a letra C, né? Beleza, verdadeira. Vamos lá. O fitoplâncton. O que é o fitoplâncton, professor? É a massa de seres fotossintetizantes flutuantes, que reúne quem? Algas e cianobactérias, beleza? É altamente resistente ao derramamento de petróleo. Nossa, mentira, né? O fitoplâncton morre quando derrama o petróleo pela película que se forma, aquela área ali perde fitoplâncton. Né? Nada a ver, beleza? Então, pelo contrário, não consegue fazer fotossíntese porque não entra luz. Então, essa aqui realmente está errada, só para a gente reforçar a nossa parada. Aí, ó, número 6. Essa número 6 também, obviamente, vale o quê? Aplausos de você, beleza? Ela vale aplausos. Muito bem. Número 7, sem perder tempo aqui. É bonitinho, adoro essas questões, porque você mata essa questão, às vezes, muito facilmente. Mas, ó, 2015, 16, 17, 18, 19 e 20, citologia e função de célula, característica de célula. Tem de saber isso para a UFO. É o padrão da UFO. Por mais que eu concorde ou eu discordo com muita questão, é assim. A gente tem que fazer a parada, beleza? Se você também discorda, é assim que é a prova, a regra deles. Eu entro no jogo deles, vou lá e faço o jogo deles. Tipo de célula. Vamos lá. Presente nos tecidos frouxos, tecido conjuntivo propriamente dito frouxo. Rico em heparina e histamina. Participa de reação alérgica. Que célula faz isso? Aí você tem que lembrar. É o mastócito. Nossa! Não me lembro dessa célula de jeito nenhum. Ixi, pega tecido, tem que estudar e decorar. Ó. Tem que saber o nomezinho da célula, né, lá do tecido. Vamos lembrar aqui rapidamente? Olha só. Lá no tecido conjuntivo tem o fibroblasto. O que o fibroblasto faz? Produz fibras. É a célula produtora de fibras do conjuntivo.
Produz o quê? Fibras de colágeno, elásticas e tudo mais. Tem o mastócito, que eu acabei de falar aí. Tem lá o linfócito B, o linfócito T, que está associado aqui à defesa, à imunidade. Beleza? Beleza. Tem o macrófago. O que o macrófago é? O macrófago é uma célula que faz fagocitose. Então, é importante que você lembre-se com algumas palavras-chave de associação, tipo mastócito, heparina, histamina, alergia. Beleza? Macrófago, fagocitose, defesa. Linfócitos, produção de anticorpos, reconhecimento de antígenos, defesa, imunidade. Tá? Importante que você faça isso. Adipócito. Quem é o adipócito? É a célula gorda. Qual que é a função dessa célula gorda? Armazenar. Então, uma célula que armazena o quê? Armazena gordura. Armazena lipídio. Reserva. Célula de reserva. Beleza? Célula mesenquimatosa, ela está aqui também, ó, presta atenção. Célula mesenquimatosa. O que essa célula mesenquimatosa é? Ou mesenquimal. Pode ser mesenquimatosa ou mesenquimal, que é a mesma coisa. Essa célula, ela é uma célula tronco. É um tipo de célula tronco que pode formar o quê? Forma outras. Forma outras. Forma outros tipos. Beleza? Condroblasto. Condro é célula da cartilagem, tecido cartilaginoso. Blasto é célula jovem, que produz fibra. É igual ao fibroblasto, só que ela está onde? Lá no tecido cartilaginoso. Beleza? Tranquilo. Tá? Beleza. 4. Degradam a matriz óssea. Lá no osso, nós temos 3 tipos principais de célula. O osteoblasto e osteócito, que produzem a matriz óssea. A matriz óssea é formada de quê? Fosfato de cálcio, proteínas e tudo mais, tá? E tem a célula que degrada a matriz óssea, que é importante para poder botar o cálcio no sangue. Então, lá o osso, ele é uma reserva de cálcio. Ora eu tiro o cálcio, ora eu ponho o cálcio no osso. E quem que tira o cálcio do osso? É o osteoclasto. Lembra que clasto come, blasto bota. Nossa, osteoblasto, osteócito colocam cálcio na matriz. Osteoclasto come, remove o cálcio da matriz, beleza? Macetinha aí para ajudar vocês é a diferenciação de células de defesa. O monócito é a célula que é o fagócito, que se especializa em macrófago, um tanto de célula. Mas olha só essa questão. A 1 era mastócito. A única alternativa que tem 1 em mastócito é a letra D. Você já mataria de cara essa questão. Ah, você falou isso tudo? Foi, porque senão ia ficar muito sem graça a questão, né? A gente já resolveria de cara a questão, ia ficar muito sem graça, não tinha graça, a gente tem que aprender vocês também. Beleza? Não, falei isso tudo para você poder bater palmas e aplaudir e ver que a prova às vezes é muito mais fácil do que parece. Essa questão dava para fazer de boaça. Por exemplo, se você não soubesse do mastócito, você poderia ficar com armazena substância energética, dá certo, ó, 2. Você já ficaria com a 2 para C e D. Mas aí você lembra, ósteo é osso. Beleza? Osso. Então não bateu. Vamos lá, 3. Diferenciação de células mesenquimatosas. Ficaria 3, né? Então assim estaria na dúvida. Tranquilo? E 4, ósteo, de novo. Aí você tem que saber o prefixo. Condro, cartilagem. Beleza? Cartilagem estaria aqui na 1, não na 4. Fechou? Fechou, né? Então, letra D, questão número 7. Bacana. E a questãozinha número 8? Olha, criatura de Deus. Criatura de Deus, criatura de Deus. Você, minha querida, meu querido, precisa estudar para a prova da UFO embriologia e desenvolvimento. Sempre, todos os anos tem uma questão de embriologia e desenvolvimento. Todos os anos. Tá? Sugiro que você estude, por exemplo, tipos de ovos, oligoléspico, megaléspico, teloléspico, medioléspico, isso tudo para saber o tipo de clivagem e segmentação. Então, a embriologia e desenvolvimento está sempre caindo aí na prova da UFO, tá bom? E, de novo, uma questão de embriologia e desenvolvimento. Ó, assinale a alternativa que apresenta afirmativas corretas. É aquele esqueminha nosso clássico, né? Que você vai fazer por associação e por aí afora. Beleza? Nessa prova, eu começaria com a 4. Se a 4 estiver errado, já marco de cara D. Beleza? Mas vamos ler, vamos estudar.
A figura a seguir demonstra a representação esquemática das diferentes maneiras de formação de gêmeos a partir de 2 blastocistos. Professor, o que é mesmo blastocisto? Tá vendo? Ó? Blastocisto é a fase a partir da formação de blastocisto. Blastocisto é a fase que vai se implantar no útero. Beleza? Então, ó, a fecundação acontece na tuba uterina, no momento anterior. O blastocisto demora uns 4 dias para chegar até blastocisto, para chegar no útero. Beleza? Então, blastocisto é a famosa blástula, a fase de blástula. Não, professor, eu não sei o que é isso. Criatura de Deus, já falei, precisa dar uma estudada. Aqui é a correção, é o momento que você está de frente da questão. Vamos buscar os conhecimentos da gente. Da divisão interna, olha lá, ó, divisão da massa celular interna. Essa massa celular interna que está aqui, ó, M, ela também pode se chamar de embrioblasto. Embrioblasto é a massa celular interna, beleza? E da divisão do disco embrionário E, beleza? Disco embrionário da representação 2 e do disco embrionário a partir daqui, representação 3. Ó, 1. Divisão da massa celular interna. 2. Representação e divisão do disco embrionário. E 3. É a representação esquemática. Então, você está passando aqui, ó, 1, 2 e 3. Beleza? Beleza. Vamos lá. Vamos ler. O que a gente tem aqui? O que você tem que sacar é exatamente, você tem que buscar as alternativas. Eu falei para vocês que o melhor aqui seria buscar pela 4. A 4, você não tem que ler nessa ordem, não, 1, 2, 3, 4. Você pode começar por aqui, ó. Eu começaria essa questão pela 4. Por que eu começaria pela 4? Porque a 4 está em 3 alternativas e se ela estiver errada, eu já matei a questão. Se ela estiver certa, beleza, eu vou começar a limitar. Tá? Vamos lá, então? Vamos. Vamos começar pela 4? Cavidade amniótica que vai formar a bolsa amniótica, tá bom? E o saco vitelino estão representados na figura, respectivamente, pelas letras A e G. Vamos lá? Cavidade amniótica, beleza, ó. Cavidade amniótica, A. E o saco vitelino vai estar aqui na frente, G. Verdade. Então, se a 4 é verdadeira, quer dizer que eu já excluí a letra D. D está fora. Mas vamos lá, melhor ainda. Se a 4 é verdadeira e a D está fora, o que isso quer dizer? Que eu praticamente vou matar essa questão aqui na sequência. Com quem? Ou com a 3. Por quê? Ó, a 2 está em 2, a 1 também está aqui. Vamos pensar aqui? Vamos. Se a 1 estiver errada, eu vou ficar com B e A. Eu, pessoalmente, iria para 2, para poder excluir uma delas. Aqui tanto faz, porque aqui a gente vai ter que discutir. Então vamos na ordem? Vamos. Pode ser de cima para baixo, de baixo para cima? Como é que você quer? Aí eu quero de baixo para cima. Tá bom. Se for de baixo para cima, se a 1 estiver errada, significa que a gente tem a 2 como correta, né? Então, vamos ver o que a gente tem. Pode ser a 1? Pode. Os gêmeos formados a partir da divisão do disco embrionário... 2 como correta não, desculpa, vamos voltar. Se a 1 estiver errada, né? A 2 pode estar errada também. Aí ficaria como letra B. Ou pode estar certa. Vai matar aqui, vamos ver. Os gêmeos formados a partir da divisão do disco embrionário compartilham o córeo e o âmnio, tendo apenas seus cordões umbilicais e placenta separados. Vamos lá? A partir do disco embrionário. Compartilha apenas o córeo e o âmnio, tendo apenas a placenta de jeito nenhum, né? Opa, deixa eu ver, peraí, porque eu babei aqui. Os gêmeos formados pela representação 2, nesse caso. Tá? Tem âmnio e cordão umbilical separados. Tem âmnio e cordão umbilical. Âmnio é a bolsa amniótica. A bolsa amniótica envolve cada um deles. E cordão umbilical, que é o cordão umbilical separados. Beleza. Compartilhando o córeo. Córeo é essa membrana que está aqui por fora de tudo, ó. Córeo. Beleza, compartilha o córeo. E a placenta. Beleza, é verdade. Desculpa, tá? Compartilha o córeo e a placenta, sim. Então, nesse caso, a... Mentira, peraí, que eu babei. Volta tudo. Volta que eu misturei as questões. Eu li a 2 aqui, né? Tá certo. Estava lendo a 1, mas aqui é a 2. Os gêmeos formados pela representação 2, pelas representações, tem o âmnio e o cordão umbilical separados. Tem, a gente já viu. Compartilhando o córeo e a placenta que estão indicados. Beleza, então a 2 já vi, eu li na ordem errada, mas eu estou vendo que a 2 está verdadeira. Se eu estou vendo que a 2 está verdadeira, criatura, sobrou essa aqui e essa aqui, ó, que a 2 é verdadeira. Então, isso quer dizer que eu excluí a letra B. Vamos ler a 1 para saber se ela está certa, né? Desculpa.
Os gêmeos formados a partir da divisão do disco embrionário compartilham o core e o âmino, tendo apenas seus cordões umbilicais e placentas separados. A partir do disco embrionário, cadê? Vamos lá? 1. Representação 1, 2 blastocistos. Da divisão da massa celular interna, representação 2. E do disco embrionário é representação 3. Então, os gêmeos formados a partir do disco embrionário tendo apenas os seus cordões umbilicais e placenta separados. Não repara que aqui nesse caso eles estão na mesma placenta, beleza? Então aí, essa número 1 está errada, o que nos daria aqui a letra A realmente como resposta. Porque, peraí, uma vez que a 1 está errada, a C também pulou. Preste atenção que essas questões de êmbrio, elas são mais desafiantes aí, mas dá sempre para você fazer. Você precisa de algumas características básicas. Legal? E aí nós chegamos ao final de mais uma prova, de mais uma correção, e a prova de 2020, que foi a mais recente. E daqui a pouquinho, provavelmente, você vai fazer a prova de 2001. E eu espero ter te ajudado. Se você quiser ter um contato mais próximo de mim, bater um papo, manda uma DM pelo meu Instagram, que está aqui abaixo. Você vai lá, me segue no Instagram e manda DM que a gente trabalha junto, beleza? Entra lá no grupo Encontro com Aprovação e deixa o seu joinha. E aqui a gente fecha esta correção nesse exato momento. Beleza? Fiquem com Deus, se cuidem. Aquele forte abraço para você. Espero ter te ajudado. Tchau, tchau.